Hi dear students, how are you? Aqui é o professor Marcos and welcome to Método Orion, aulas de inglês. Tudo bem com vocês? Nesse nosso primeiro encontro, eu vou abordar com vocês a importância da prova de línguas, no nosso caso aqui, a prova de inglês, e vamos abordar também como que nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso, visando que vocês gabaritem a nossa prova de inglês do Enem, ok? Bom, se você chegou até aqui, é porque certamente você optou em fazer inglês ao invés de espanhol e vamos juntos nessa caminhada do inglês. Eu gosto de falar sempre o seguinte, desde os meus tempos de vestibular, muitos alunos, eles focam muito nas questões, vamos dizer assim, mais tradicionais, que é questão de matemática, de física, de química, de história, de geografia, enfim. E acabam deixando um pouquinho de lado as questões de línguas. Na minha época, só tinha línguas. Hoje em dia, nós temos línguas e artes, né? Que são as matérias que têm uma menor quantidade de questões. Então, a minha dica é, não menosprezem essas matérias. Não deixem elas de lado, porque elas podem ser o seu diferencial na hora daquele desempate. Muitas pessoas são equilibradas nas matérias, vamos dizer assim, mais concorrentes, e acabam fazendo desempate exatamente na prova de língua ou na prova de artes. Então, nós aqui no Método Orion, nós temos essa consciência, nós temos essa obrigação de falar isso para vocês, e por isso que nós desenvolvemos essas aulas exatamente para ajudar vocês a gabaritar o máximo possível, ok? O estudo da língua inglesa, no Brasil, ele é tranquilo, porque nós somos um país que somos influenciados 24 horas por dia pela língua inglesa há décadas, né? A gente liga o rádio, tem várias músicas em inglês. A gente vai para o cinema, grande parte dos filmes que estão em cartazes são em inglês, né? Você vai assistir a sua série ali no Netflix, em inglês. Leituras, às vezes mais para frente vocês vão fazer, terminando a universidade, vocês vão fazer a sua monografia, muitos artigos estarão em inglês. Se vocês continuarem sua caminhada acadêmica, vai fazer um mestrado, um doutorado, então a importância do inglês é muito grande nos dias de hoje, sempre foi e vai ser cada vez mais. É considerada a língua oficial do mundo, né? Então, quando há grandes negociações diplomáticas, a língua mais usada é o inglês. Então, o que eu penso em relação ao estudo de uma língua? Seja ela inglês, seja ela espanhol, seja ela francês, qualquer língua que você venha estudar, eu costumo dizer que a língua ela é calcada em 5 alicerces. O primeiro alicerce, grammar, ou structure, ou seja, o conhecimento da gramática, da estrutura daquela língua. Como que eu falo aquela língua no presente, no passado, no futuro? Como que eu faço uma negativa? Como que eu faço uma pergunta? Como que eu respondo? Isso são estruturas básicas que se deve ter para você falar uma língua. Então, o primeiro ponto é grammar. Segundo ponto, eu vou colocar os 5 pontos, mas esta ordem não é uma ordem aleatória, não tem o mais importante ou menos importante. Isso na verdade, é o que você, o uso que você vai fazer dessa língua que vai te dizer qual é o que tem maior importância, tá? Segundo aspecto é o speaking, ou seja, é o falar. Então, falar uma língua requer um conhecimento da gramática, requer que você tenha um mínimo de estrutura, de ferramenta para poder falar. O terceiro é o writing, ou a escrita. Toda língua você deve saber escrever, né? Você vai fazer um e-mail, você vai fazer uma composição, você vai fazer uma redação, enfim, você vai fazer um texto, você tem que saber escrever aquela língua, né? Então, falar, grammar, speaking, writing. O quarto alicerce é o reading, ou comprehension, ou seja,
é você saber ler um texto e interpretá-lo. Esse é o que a gente vai trabalhar, inclusive, bastante, que eu já vou falar no próximo bloco. E por último, é o listening. Ou seja, para você se comunicar com alguém, você tem que entender o que aquela pessoa está falando, você tem que entender o que aquele filme está te dizendo, aquela série. Então, com isso, a gente tem os 5 alicerces de uma língua: grammar, speaking, write, reading and listening. Ok? Bom, na nossa prova do Enem, nós vamos fixar basicamente em 2 desses alicerces que eu considero de extrema importância dada ao tipo de questões que o Enem solicita, que é basicamente compreensão de texto e algumas questões diretamente de gramática. Então, quando eu for analisar essas questões aqui com vocês, a gente vai focar em 2 alicerces: grammar e reading, ou comprehension, leitura e compreensão de texto, ok? Então, o Enem não pede composition em inglês, então você não precisa se preocupar nesse momento em saber escrever em inglês. Não há questões de listening, onde você vai ouvir e dali você vai responder as perguntas, o que é muito comum quando você vai tirar uma prova de títulos. Você tem que passar por todos esses 5 alicerces na prova, que não é o caso aqui do Enem, ok? Ao longo das questões que eu vier abordar com vocês, nas questões típicas de gramática ou de structure, eu vou pegar aquele ponto daquela questão e nós vamos destrinchar aquilo. Eu vou mostrar para vocês uma aula de gramática mesmo. O que é isso que caiu aqui? Pronome, aula de pronome. Como é que a gente sabe um pronome pessoal, um pronome oblíquo, um pronome possessivo, um pronome demonstrativo, né? Uma aula de present simple. Como é que eu faço o present simple? Quais são as regras para aquilo? Como é que eu faço a negativa? Eu tenho que usar o auxiliar? Não tenho que usar? Como é que eu faço a interrogativa? Enfim, nós vamos abordar a gramática nesse aspecto. Só que a grande parte das questões do Enem, elas são o quê? Reading, comprehension. E como é que a gente faz para saber o que está ali naquele texto e dali responder as perguntas daquele texto? Bom, obviamente que tem que ter um conhecimento gramatical, e nós vamos abordar isso em cada questão, tá? E tem que ter um conhecimento de vocabulário. E muitos alunos me perguntam: Marcos, como que a gente enriquece o vocabulário? Eu pego o dicionário e saio lendo igual um doido? Não, claro que não. Não é por aí, tá? A dica é: gosta de uma música? Pega a letra daquela música, traduza a letra daquela música, tente entender as palavras como são usadas dentro daquela música. É uma forma legal de estudar vocabulário e de gramática também. Gosta de ler? Pega um artigo mais simples que seja. É claro que aqui nós temos alunos de vários níveis de inglês. Tem aqueles alunos que são básicos, tem aqueles alunos que já estão estudando em outras escolas já há algum tempo, tem aqueles alunos que tiveram oportunidade já de viajar e tiveram contato com a língua, com nativos da língua, né? Então é óbvio que você tem que procurar textos que estejam no seu nível de inglês. Não adianta pegar uma coisa muito complexa. Vou estudar Shakespeare. É um inglês extremamente complexo, uma coisa, né, num nível muito mais acima. Mas beleza, você gosta de futebol? Vai lá na internet, busca lá um site que fale sobre o seu time que você gosta de ver na televisão. Você gosta de tênis, gosta de esporte em geral? Leia sobre esporte, procure sites que falem sobre esportes em inglês, seu esporte favorito, tênis, natação, enfim. Não gosto de esporte, eu gosto de filmes. Legal, pega aí um filme que você gosta, que você já conhece a história principalmente.
Coloca a legenda em inglês, tenta fazer aquela associação do que os atores estão falando com a legenda e vai prestando atenção no vocabulário que é usado. Isso é muito legal, né? Pô, gosta de Netflix, assiste as séries no Prime, Amazon, no Netflix, enfim, legal. Vai lá na sua série favorita e tenta ver o máximo que você conseguir, de preferência algo que você já conheça, porque facilita, principalmente no início. Beleza? Então essa basicamente é a minha dica de vocabulário. Uma outra coisa muito importante, eu sempre fiz isso a minha vida inteira e me ajudou muito, desde quando eu morei nos Estados Unidos, há muitos e muitos anos atrás, na época não tinha nem internet, né? Eu não sou tão velho assim, tá? Você tem um caderninho, sei lá, no seu celular, no seu notepad, alguma coisa assim. Aprendeu uma palavra nova, tente descobrir imediatamente como se escreve aquela palavra, ou em inglês o spelling daquela palavra. Isso vai criar uma memória visual daquela palavra. Aprenda como ela escreve, aprenda como que se escreve e aprenda o som daquela palavra. Isso é muito importante. Fazer essa associação de ouvido e de ver como que ela escreve, né? Essa memória visual, ela vai te ajudar muito. E você escreve aquela palavra, repete como se fala e escreve a tradução ao lado. E tenta, e esse seu livrinho, ele vai crescendo dia a dia. Ele vai crescendo. Eu tenho alunos que gostam, inclusive, de dividir esse livrinho em classes semânticas, ou seja, você coloca verbos, coloca adjetivos, coloca advérbios, coloca pronomes, enfim, você cria o seu livrinho do seu jeito. E é importante, não é só escrever, deixar lá e nunca mais voltar. Leia aquilo constantemente, faça daquilo um hábito diário. Vá crescendo com a sua lista e leia a sua lista todos os dias, uma ou até 2 ou até 3 vezes. Na primeira vez você vai ler e vai falar, pô, o que é essa palavra aqui? Eu não me lembro mais dela. Aí na segunda vez eu ainda continuo lembrando dela. Na terceira você já vai lembrar. Então essa é a dica que eu dou para vocabulário. Não tem outro jeito, né? É óbvio que poder imergir para um país da língua nativa é a melhor situação. Mas nós estamos focados aqui na nossa prova do Enem. Beleza? Então fica aí a primeira aula, a primeira dica. Na próxima aula nós já vamos abordar uma questão do Enem, ou uma ou duas, depende da questão. Eu vou ver ainda como é que a gente vai fazer em questão de tempo, né? De repente a gente consegue abordar 3 questões numa aula, de repente uma questão é muito complexa, vai ser uma só. E é isso aí. Welcome to Método Orion. Aguardo vocês para a próxima aula. And may the force be with you always.